Oitavo ano, sou a professora Isabel, professora de História. Hoje nós vamos fazer a correção da nossa atividade sobre o conteúdo Revolução Francesa. Vamos para a nossa primeira questão. Assinale a alternativa incorreta e justifique sua escolha. Letra A. Gastando mais do que arrecadava, o governo de Luís XVI precisava cada vez mais de dinheiro para equilibrar suas contas. E, ao mesmo tempo, a fome e o desemprego aumentavam a insatisfação dos franceses com o antigo regime. Essa alternativa ela está corretíssima, né? Luís XVI esbanjava, né, o dinheiro, né, enquanto a maior parte da população passava fome, né, não tinha emprego, não tinha moradia digna, né? Então, isso aí era algumas características do antigo regime. Então, letra D, diante da grave situação que a França vivia em 1789, o rei convocou a Assembleia dos Estados Gerais, composta de representantes dos três estados, né, o clero, a nobreza e o terceiro estado. Essa Assembleia não era consultada há 175 anos, está correta também, certo? O rei se viu pressionado, né? Então ele resolveu convocar essa Assembleia. Letra C. Na Assembleia dos Estados Gerais, cada estado tinha direito a um voto. Portanto, clero e nobreza, reunidos, tinham 2 votos, contra apenas um do terceiro estado, um voto, né? Por isso, o clero e a nobreza estavam certos de que teriam o controle da situação. Corretíssimo, né? Era um voto era um membro, né? Um membro um membro do Estado, né? Um membro do clero, um membro da nobreza. Então, eram 2 contra 1. Então, a letra C, ela está correta. Letra D. Reagindo aos acontecimentos, os membros do terceiro estado lançaram uma campanha em favor à votação por estado e não por cabeça, isto é, por pessoa. Essa alternativa, gente, ela está incorreta porque eles queriam o contrário, eles queriam a votação por cabeça, né? Então, já que o terceiro estado teria maior quantidade de pessoas, né? Com certeza ia tentar ficar de uma forma mais igual, né? Já que a nobreza e o clero constituíam de menos parte, né? De membros. Então, eles queriam a votação por cabeça e não por um por membro, né? No caso aí, que eram 3 votos, né? Letra E. Em maio de 1789, a Assembleia dos Estados Gerais reuniu-se para rebater a situação do país. Está corretíssima também, certo? Essa opção. Então, o que está errado é a letra D, no que ele vai dizer, né, que eles queriam uma votação por estado. Não é, gente. O terceiro estado, ele fez uma campanha a favor da votação por cabeça, por pessoa. Então, vamos para a segunda questão. Com base na tabela a seguir, a tabela é a seguinte: a população francesa às vésperas da Revolução. Aí tem aqui clero, 280 mil, nobreza, 840 mil, terceiro estado, 26 milhões e 880 mil. No total, né, a população geral dava 28 milhões de pessoas. Então, a pergunta é a seguinte. Letra A.
Transforme os dados em porcentagem, tá? Então, como é que a gente pode calcular isso daí, né? A questão é o seguinte, o clero, gente, ele vai ter mais ou menos 1% aí, né, da população, a nobreza 3% e o estado, né, o terceiro estado, fica com a maior parte da população, mais ou menos os 96%. Letra B. Transforme as porcentagens obtidas na questão anterior em um gráfico em forma de pizza. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um gráfico, né, aquele redondinho, né, no formato de pizza. Você vai dividir a população, né, o clero, a nobreza e o terceiro estado. Aí você vai deixar a maior parte, que é o terceiro estado, né, óbvio, e aí você vai colocar o total da população, aí você coloca 1% e 3%, que é o clero e a nobreza, certo? Vamos para a letra C. A partir dos dados obtidos, demonstre a desigualdade existente naquela sociedade. Então, gente, o que é que a gente pode tirar a partir desses dados, né? A desigualdade daquela população, certo? É o seguinte, os membros, né, do terceiro estado, eles que produziam as riquezas, né? Eram eles que pagavam, né, os impostos, certo? Então eles não possuíam qualquer regalia, né? Eles não tinham nada em troca, né? Só mais pagamentos de impostos, né? Então, ao contrário, né, os nobres e o clero, o que é que eles tinham? Eles ficavam com toda a riqueza, eles eram isentos de impostos, né? Então, eles ficavam com os altos cargos que recebiam, né? Então, eles tinham ricas pensões. Então, o que é que a gente pode ver? A maior parte da população passava muita necessidade, né? Enquanto aquela população via aquela minoria, né, nos seus banquetes, nos seus cargos, né, levando toda uma vida de luxo, né, de riqueza, enquanto eles não tinham nem praticamente o que comer, né? Então, essa é a relação que vocês têm que colocar aí na questão, né? Tentar expressar isso, né? A desigualdade social daquele período em que a França passou, né? Antes da Revolução, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham realizado as questões. Bons estudos e até a próxima aula.